Olá! Olá, meus queridos interessados em conhecer um pouco da arte, do pensamento, do raciocínio. E hoje nós estamos no período denominado escolástica, que é aí o final, né, ocorreu no final da Idade Média e depois do período patrístico. É um período marcado, sem dúvida, pela marca, né, a marca registrada desse período é a religiosidade e a hegemonia da Igreja Católica e do cristianismo sobre toda a filosofia, que a filosofia nessa época ela estava voltada para legitimar e justificar, né, a revelação e os dogmas da Igreja Católica e do cristianismo. Então ela tinha um papel nesse período, a produção filosófica desse período, todo foi voltado, não é? A produção foi toda voltada para dialogar com a teologia, não é? Para fazer teologia. Não tinha quase distinção, não é? Entre o que era filosofia e o que era teologia. A teologia estava... a filosofia estava ocupada, vamos dizer assim, em desenvolver as bases da teologia e em desenvolver as bases da nova religião. É claro que era uma postura que considerava o raciocínio, né? Eles não jogavam, né, para lá, não vamos raciocinar. Não, os católicos têm uma tradição, né, que mostra aí, na Idade Média, de dialogar com a razão, sim, não é? E de procurar, mas sempre para procurar razões para justificar racionalmente os seus dogmas. Mas é um diálogo, sim, com a razão. É uma união, é um diálogo entre fé e razão, que aconteceu ali nesse período da escolástica. E precisamente na escolástica, a gente vê... De onde vem a palavra escolástica? Escolástica, do latim, scholasticus, derivado do grego, ali está os caracteres gregos, pertencente à escola, instruído, sábio, ou, filosofia, também chamada filosofia escolástica, né? A gente pode falar só escolástica, ou filosofia escolástica, se referindo à filosofia ocorrida no período escolástico, né? É um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã, né, com um sistema de pensamento racional. Dada a necessidade de formação em larga escala de sacerdotes e da forte implicação cultural e educacional para a fé católica, a Igreja Católica criou escolas e universidades para ensinar e formar pensadores e novos sacerdotes. Essa criação das escolas motivou o nome do período. Então, havia uma demanda, uma necessidade também de formação de clérigos, de formação de teólogos, e então essa produção filosófica ocorrida dentro dos monastérios e também das universidades, porque surgiram ali universidades no período, né? O que acontece? Essa produção filosófica, denominada de escolástica, ela tinha uma finalidade, né? Uma finalidade muito específica, que era trabalhar, né, e legitimar os dogmas religiosos, né, do catolicismo e do cristianismo. Então, pessoal, o ensino escolástico estava baseado no estudo das chamadas artes liberais, que eram formadas pelos 7 campos do conhecimento, divididos em 2 grupos distintos abaixo. O trívio consistia no estudo de gramática, retórica e lógica, artes voltadas para a linguagem, e o quadrívio consistia no estudo de aritmética, geometria, astronomia e música, artes voltadas para as ciências exatas e suas aplicações naturais. Então, pessoal,
houve ali, os textos escolásticos são extremamente lógicos, eles trabalham com silogismos, com lógica analítica, com dedução, porque eles tinham um extremo rigor lógico nesse período. Eles se ocupavam ali de debater realmente, extensamente os assuntos para chegar a conclusões, tinham um raciocínio dialético de procurar a verdade, não é? Não no sentido de procurar, a verdade já estava dada pela revelação, pela fé, mas para justificar e para encontrar, às vezes, a lógica daquilo. Então, eles debatiam de forma lógica, expunham aquela verdade que eles encontravam ao contraditório e criaram, assim, um edifício lógico, né? Criaram um corpo lógico, analítico, dentro desse período. E muito interessante a forma como se dava isso. Eles tinham todo um método, todo um rigor, realmente, para colocar esses argumentos à prova e para poder... eles gostavam muito desse rigor. Eles não assim, economizavam esforços para realmente clarificar ao máximo uma questão teológica, uma questão filosófica desse período. Né? Então, pessoal, esse período da Baixa Idade Média, final da Idade Média, ali do século IX ao século XV, né? A escolástica ficou conhecido, né, como um período onde se travou uma batalha, não, vamos dizer assim, uma interação muito forte entre a lógica grega, né, aristotélica, e o cristianismo. É uma das coisas que marca, inclusive, que diferencia a escolástica da patrística, porque na escolástica existia um rigor lógico, analítico muito maior, né, uma formalidade muito maior. Até alguns críticos falam que aqueles textos, que às vezes eles chegavam em argumentações formais meio vazias, né, se prendiam tanto ao aspecto lógico da coisa, que às vezes chegavam em momentos desprovidos, né, de conteúdo. Praticamente estava se discutindo só a forma ali da coisa, a formalidade estava muito grande da lógica. Mas foi um período muito rico, com certeza, né? E o grande expoente desse período foi, sem dúvida, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino o que ele fez? Ele cristianizou Aristóteles. Aristóteles não era cristão. Ele cristianizou, não Aristóteles, a filosofia do Aristóteles. A filosofia do Aristóteles era uma filosofia que evidentemente não tinha elementos cristãos, até porque é anterior ao cristianismo. Mas o São Tomás de Aquino identificou muitos elementos ali da filosofia de Aristóteles, ele identificou com elementos cristãos. Ele fez um paralelo entre a filosofia de Aristóteles e a filosofia cristã. Ele fez a mesma coisa que o Santo Agostinho fez com Platão. Santo Agostinho cristianizou Platão, cristianizou a filosofia de Platão. E o São Tomás de Aquino fez isso, cristianizou a filosofia de Aristóteles. Então, e o São Tomás de Aquino também, ele criou o que ficou conhecido como o argumento das 5 vias que comprovam a existência de Deus. Então, nós temos aqui as 5 vias que comprovam a existência de Deus, né? Segundo São Tomás de Aquino. O motor imóvel, a causa eficiente, o necessário e o contingente, os graus de perfeição e o governo das coisas. O primeiro argumento está baseado na questão do movimento. Então, tudo tem movimento. Tudo tem movimento e é baseado no movimento anterior. Né? E nós vamos retroagindo isso, nós vamos chegar num momento que nós temos que chegar em alguma coisa que move, mas que não é movida por uma coisa anterior, que é o motor imóvel, ou o movedor imóvel, né? Aquilo que move, mas não é causado por nada
anterior. E esse, então, o motor imóvel, esse seria Deus. O motor imóvel é um conceito aristotélico que Tomás de Aquino identifica como sendo Deus, o motor imóvel, de que falava Aristóteles. O segundo argumento da existência de Deus é a causa eficiente, também vindo lá de Aristóteles, que as coisas todas têm alguém que fez elas, que as fez, tudo tem uma causa eficiente para Aristóteles. Tem a causa material, tem a causa formal e tal, e tem a causa eficiente. A causa eficiente é quem fez. Então, qual é a causa eficiente do mundo? É Deus, né? Então, outro argumento comprova a existência de Deus. O terceiro argumento é o necessário e o contingente. Necessário é aquilo que tem que necessariamente existir. E o contingente é aquilo que existe, mas que não precisa necessariamente existir. Poderia não existir, ou, enfim, existe por uma questão, mas não é necessário que exista. Então ele diz que o que existe hoje e tal, poderia não existir e tal. Não é contingente, não é necessário. O único que realmente é necessário, que não poderia não existir, é Deus. O quarto argumento, os graus de perfeição, diz que as características das coisas, as coisas têm beleza, as coisas têm, as coisas no mundo, o céu, tu olha, a beleza nas estrelas, a beleza nas árvores, a beleza, então, há atributos, as pessoas têm atributos, inteligência, disso, daquilo. O São Tomás de Aquino vai dizer, existem graus, níveis de perfeição nas coisas, nas pessoas, etc. Então tem que haver um que tem todas as perfeições. O argumento dele é baseado nisso. Da onde veio, inclusive, que seja a origem de todas as outras, que explique, né, ou que seja a origem, que tenha originado as perfeições que a gente vê, os níveis, os graus de perfeição que nós vemos nas coisas. O quinto argumento é o governo das coisas. Isso é um argumento que diz que tudo tem uma finalidade, né? Tem um objetivo na natureza, nas coisas. Então também demonstra que há uma razão de ser e, portanto, e quem deu a razão, o sentido para as coisas foi Deus. Então, pessoal, esse foi aí o período da escolástica, a segunda parte da Idade Média. Se gostou do nosso vídeo, dê um joinha e se inscreva no canal.